Salmos, livro dos Salmos, capítulo 138. Livro dos Salmos, capítulo 138. Versículo 8. Diz a palavra de Deus: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Oremos. Ó Pai Santo, como é bom estar de novo aqui, prestando mais um culto neste dia que é teu, e que todos nós, teus filhos, o dedicamos inteiramente a ti. Abençoa, Pai, cada uma pessoa que vai ouvir a tua mensagem. Aqueles que vão ouvir aqui presencialmente e aqueles que estão ouvindo pela internet. Que todos sejam ricamente abençoados com a iluminação do teu Santo Espírito, para que possam entender claramente a tua mensagem. E para isso, Senhor, humildemente, nós pedimos a tua misericórdia, que tu, ó Pai, nos unja com o Espírito Santo, para que nós possamos trazer ao teu povo a tua mensagem do jeito que tu queres. Em nome de Cristo é que nós te oramos. Amém. Neste versículo do Salmo 38, o profeta Davi, ele lembra a ajuda singular que Deus sempre, por causa da sua bondade, por causa do seu amor, por causa da sua fidelidade, ele dá aos seus filhos. Davi aproveita a ocasião para se autoestimular e estimular todos aqueles que leem este texto inspirado pelo Espírito Santo a serem eternamente gratos a Deus por causa da sua fidelidade. Imagine, os irmãos, o que seria de nós se Deus só fosse fiel àqueles que fossem fiéis a Ele. Estaríamos todos perdidos. Mas, de fato, por isso nós devemos, a cada momento da nossa vida, estar dando graças a Deus por sua fidelidade, em cumprir cada uma das suas promessas. E é exatamente com base no que o Espírito Santo transmitiu a Davi a respeito da fidelidade de Deus, ele antecipa a grande misericórdia de Deus
para com ele e para com todos os filhos de Deus na hora de enfrentar os grandes perigos da vida, na hora de enfrentar os grandes problemas, as tribulações da vida. Há um provérbio conhecido por todos, que mais vale a quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. No Salmo 127, no versículo 2, nós lemos: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, que aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Davi aqui está, de fato, confirmando aquilo que ele afirma no versículo 8 do Salmo 138. A realidade prática de Deus para com os seus. Neste salmo, no Salmo 138, ele, de fato, deixa muito claro tudo o que ele sabia a respeito da fidelidade de Deus. E, repetindo, ele antecipa a continuação da misericórdia de Deus para com cada um de nós, na hora que nós estivermos em dificuldade. Por isso, todo filho de Deus deve viver confiando no Senhor. Deve entregar o seu caminho ao Senhor. Confiar nele, porque ele fará o resto. E se nós praticarmos esta tese, se nós praticarmos este pensamento, isto que Davi está nos ensinando aqui no Salmo 138, há uma certeza para cada um daqueles que praticam a fidelidade a Deus, serão sempre vitoriosos, serão sempre bem entendidos. Por isso que ele começa o Salmo, no versículo 8, dizendo exatamente: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Se eu entrego a minha vida a Deus, se eu entrego tudo que eu tenho a Deus, a minha família, os meus bens, tudo, a mim mesmo, com certeza eu sou uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz o tempo todo, mesmo nas horas de grande perigo da vida. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, uma coisa que nós descobrimos o tempo todo na palavra de Deus é que Deus sempre está interessado nos problemas e necessidades de seus filhos. Deus está interessado em nossos problemas. Deus está interessado em nossas necessidades. E Deus continua na nossa vida, se nós andamos de acordo com a sua palavra, obedecendo às suas ordens. Ele continua dizendo para mim: a sua segurança se aperfeiçoará a cada dia que passa. Porque eu sou um Deus que crio, que escolho, e quando eu começo uma obra,
eu vou aperfeiçoando aquela obra o tempo todo. Deus nos libertou do pecado. Isto não foi por merecimento meu nem seu. É bom que nós entendamos exatamente do jeito que a Bíblia ensina. Este é um ato da misericórdia de Deus. E esse ato da misericórdia de Deus me escolhendo em Cristo Jesus, seu Filho, que é o ato que Deus aperfeiçoa durante a nossa existência, porque Deus não muda. Quando Ele me escolhe, Ele não me abandona. Quando Ele me escolhe, Ele vai me aperfeiçoando até a eternidade. Essa é a bondade peculiar de Deus para com todos aqueles que obedecem à sua palavra. Não pode haver dúvida, meus irmãos, que a maneira de mantermos a boa esperança que a Bíblia nos dá em meio a tudo isso, em meio aos perigos, para que eu continue firme, sendo feliz, sendo bem-sucedido, só tem um jeito. E esse jeito a palavra de Deus nos ensina. É manter o tempo todo os nossos olhos fixados na bondade de Deus. Porque é na bondade de Deus que repousa todo o livramento nosso de qualquer situação. Deus não tem nenhuma obrigação de fazer o que Ele faz por mim. Ele, de fato, faz isso porque isso faz parte da sua natureza. Seu beneplácito é algo natural dele. E ele sempre está à nossa disposição. Sempre está à nossa disposição para falar conosco através da sua palavra escrita. Portanto, não seja enganado por Satanás. Você só é enganado por Satanás se quiser. A Bíblia diz que a palavra de Deus, a revelação de Deus, encerra-se com o encerramento do capítulo 22 de Apocalipse. Isso é tudo que Deus quer que nós saibamos. Esta é a revelação dele para nós. É muito importante, meus irmãos. Muitas vezes você está preocupado. Você está lá no litoral norte de São Paulo em uma tremenda chuva. Te desabriga ou te deixa em situação difícil. E um telefonema de um amigo, um telefonema de um parente, um telefonema de alguém que se interessou por você, de fato, faz um bem tremendo. Numa hora amarga, quando outro se mostra preocupado com o nosso problema, você sabe que isso faz bem.
Imagine como faz bem a gente ter certeza que Deus se preocupa com os nossos problemas. Imagina como faz bem saber que Deus está trabalhando por nós. Quando nós obedecemos a sua palavra. Se apenas um telefone, um telefonema, se apenas o envio de um cartão, se apenas uma palavra amiga dizendo: olha, eu não me esqueci de você, em que eu posso te ajudar? A Bíblia o tempo todo está mostrando Deus muito interessado em nossos problemas, muito interessado em nossas lutas, muito interessado em nossas necessidades. Onde é que tem isso, pastor? Vamos ler Marcos 9, 19. Vamos ver alguns versículos em Marcos. Vamos logo no primeiro capítulo. O homem doente, leproso, pergunta, pede a Jesus a cura. Quando todos ficavam querendo distância daquele homem, Jesus perguntou se ele queria ser curado. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: eu quero curar você. Fica limpo. No capítulo 5 de Marcos, versículo 24. Vamos ler 21, 22, 23 e 24, para mostrar como Deus, em Cristo, está interessado pelos problemas do homem. Tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Marcos 9, 19. Nove, 19. A cura de um jovem possesso. No versículo 19,
No capítulo 9 diz: Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Até quando? Até quando a gente vai duvidar da palavra de Deus? Deus jamais criaria o homem e relegasse esse homem ao esquecimento, como pensam aqueles que não têm Cristo no coração. Não. Deus escolhe pela sua misericórdia, pela sua graça. E aqueles que são escolhidos de Deus, cada dia sentem o terno cuidado de Deus. É por isso, meus irmãos, que eu sempre conclamo vocês a fazer exercícios espirituais. Como? Deus cumpre todas as suas promessas. E ele diz que está presente aqui. Você está sentindo a presença dele aqui. Você tem feito esse exercício cada dia que nós nos reunimos para sentir a presença dele. Precisamos disso. Deus, de fato, manifesta o seu terno cuidado para conosco. Ele está sempre interessado em nós. É por isso que ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está pensando em mim. Ele está olhando para mim. Ele está olhando para você, meu irmão e minha irmã. Porque você tem de uma vez por todas deixado de ser incrédulo. Deixar de ser incrédula. Parece que você não acredita que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço pelos seus pecados. Eu acredito, você acredita? Este é o grande amor de Deus, um Deus que está interessado em nossos problemas e necessidades. E Ele espera, preste atenção, esse Deus que está interessado em todos os nossos problemas e necessidades, Ele espera que confiemos a Ele todos os nossos problemas e todas as nossas ansiedades. O Salmo 38, versículo 8 diz: que Deus leva a bom termo aquilo que me concerne. Logo, tudo o que devo e preciso fazer é entregar-me a Ele. É me entregar sem reserva. É entregar tudo a Ele. Meus irmãos, se nós acreditamos nisso, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês, que é muito grave. Se nós acreditamos nisso, seria até uma tolice de nossa parte, sabendo que alguém como Deus quer resolver os nossos problemas, sabendo que o nosso Deus quer resolvê-los,
diria até uma grande tolice, uma idiotice, eu mesmo ficar querendo resolver os meus problemas quando Deus resolve, se eu me entrego totalmente nas suas mãos e faço tudo o que Ele quer. A minha saúde, a minha família, as minhas finanças, a minha vida afetiva, meu relacionamento com Ele. Devo entregar tudo a Ele e fazer tudo o que Ele quer. Como que eu posso saber o que Deus quer? A sua vontade está aqui. Por isso que eu não devo me apartar deste livro. Eu devo lê-lo o tempo todo. Tudo que você precisa fazer para que isso se torne uma realidade na sua vida está recomendado aqui, neste livro, que se chama Bíblia, que é a palavra de Deus. No Salmo 37, versículo 5, versículo que todos nós temos de cor e salteado. Deus diz claramente o que Ele quer de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E de novo no Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Jamais permitirá. Nunca vai permitir que o justo seja abalado. Em 1 Pedro, no capítulo 5, nos versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus espera que cada um de nós lhe confiemos todos os nossos problemas, todas as nossas ansiedades. No que me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Deus está interessado em nossos problemas e necessidades. Primeira coisa que nós aprendemos aqui hoje à noite. Segunda coisa, Deus espera que lhe confiemos todos os nossos problemas e todas as nossas ansiedades. E em terceiro e último lugar, vamos aprender hoje à noite que Deus trabalha para aquele que dele espera. O Deus da Bíblia é o Deus que trabalha. Veja o que nós lemos em João capítulo 5, versículo 17.
Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Deus que nós acreditamos, o Deus da Bíblia, é um Deus que não dorme. Veja o Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse é o Deus da Bíblia, que não há quem impeça ele cuidar de mim. Não há quem impeça ele cuidar de você. É o que diz o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quando o Salmo declara, o versículo 8, declara que Deus aperfeiçoa a salvação do seu povo. Davi não está encorajando ninguém a não trabalhar. Não está encorajando ninguém a ficar ocioso. Está nos encorajando a que nós fortaleçamos a nossa fé. Ele nos anima a que nós cada dia mais nos dediquemos ao exercício da oração. É por isso que normalmente se concebe a espiritualidade da igreja pelo número que está presente nas reuniões de oração. Porque aqueles que de fato estão entregando a sua vida a Deus são aqueles que estão fazendo exercícios espirituais para crescer, para se fortalecerem espiritualmente. Por isso, oração é uma coisa muito importante na vida deles. Qual é a causa, meus irmãos, da ansiedade e do temor que um piedoso, temente a Deus, pode sentir? Se não a consciência da sua própria fraqueza. Se não a consciência de que ele deve exercitar-se para viver cada dia mais na dependência de Deus. Ao mesmo tempo em que os piedosos confiam em Deus, eles aumentam a certeza na graça de Deus. Estou confiante, é o que escreve o apóstolo Paulo aos Filipenses. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: estou confiante que aquele que começou a boa obra a terminará até o dia da volta de Cristo. Até o dia de Cristo Jesus.
o que nós podemos estar vendo hoje à noite? À luz da palavra de Deus, o que a sã doutrina está nos ensinando hoje à noite? É que nós devemos sempre estar lembrados. A palavra de Deus está nos lembrando que quando caímos, ou quando estamos vacilando em nossa mente, é que Deus já operou em nós o milagre e está continuando operando, aperfeiçoando o milagre da nossa salvação. E que Ele vai levar esta obra a bom termo. Ele vai levar essa obra à conclusão. Consequentemente, nós devemos nos valer da oração. Consequentemente, nós devemos nos valer da oração para que Deus, através do Espírito Santo, nos ilumine, nos tire dessa indolência que nós não sentimos vontade de vir à igreja para orar. Portanto, meus irmãos, Deus já operou em nós o começo de nossa salvação. Ele levará a sua conclusão. E Ele não quer que nós sejamos privados do acesso à sua bondade. O acesso à bondade divina, que de acordo com a palavra de Deus, flui de maneira inesgotável, o tempo todo. Em Gênesis, capítulo 24, versículo 56, nós lemos: Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Concluindo, meus irmãos e meus amigos, Deus quer levar a bom termo os nossos projetos. Deus quer levar a bom termo a nossa vida. Não deixe que ninguém te detenha. Não deixe que nada nesse mundo te detenha. Porque Deus quer fazer de você a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Em Deus. Essa é uma tentação na vida de todos nós. Todo mundo quer ser bem-sucedido, mas tem muita gente que, em vez de estar entregando a sua vida a Deus para alcançar a felicidade, está vendendo a sua alma ao diabo. Tem muita gente que, por não ler a palavra de Deus, não está consciente do que é um culto a Deus, está reunido multidões na sua igreja louvando o diabo e fazendo exatamente aquilo que Deus não quer que se faça no culto a Ele. No próximo domingo, inclusive, nós vamos pregar exatamente
sobre este assunto, como é que Deus quer ser cultuado. E vocês vão observar à luz da palavra de Deus, como tem muita gente aí dizendo que é evangélico e que é os falso profeta, estão adorando não a Deus, porque estão adorando do jeito que Deus não quer que seja adorado. E ele disse isso claramente na palavra de Deus, na sua palavra. Portanto, entrega a tua vida a Deus. Confia nele, somente nele. E ele vai levar a bom termo a nossa vida. Que em Cristo Jesus ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém.